Hello, students! Hoje o foco de nossa aula são adverbs of frequency, ou seja, advérbios de frequência. Porque como nós ainda estamos tratando do simple present, esses advérbios de frequência são muito usados nesse tempo verbal. Vocês já vão entender por quê. Então, porque é muito comum o uso dos advérbios de frequência no presente simples para indicar hábitos, rotina, acontecimentos que ocorrem com uma certa frequência, uma certa regularidade, e essas palavrinhas vão nos ajudar a expressar esse tipo de ação. E agora eu vou exemplificar com advérbios de frequência, eu vou colocar uma lista deles para vocês estudarem quais são as palavras e os significados. Always, sempre. Often, com frequência. Sometimes, às vezes. Usually, geralmente. Normally, normalmente. Every day, every week, every month, every year, every Saturday, etc. Que seria todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano, todo sábado. E poderia ser every Monday, toda segunda, etc. Existe também, que eu não coloquei na lista, never, nunca, rarely, raramente, mas em outro momento eu coloco para vocês como é a escrita. Bom, agora, esses advérbios, ele tem uma posição correta na frase, na construção da frase. Agora, depende do verbo da frase para sabermos qual será a posição dos advérbios. Quando se trata de uma frase com verb to be, a ordem será a seguinte. Nós temos sujeito, verbo e advérbio. Vejam na frase Steve, ele, Steve é o sujeito. Is, verbo. E always, o advérbio. Sempre que na frase nós tivermos verb to be, essa será a posição correta do advérbio. A tradução dessa frase, Steve está sempre ocupado. Um outro exemplo, the kids are always sleepy. Mais uma vez, temos sujeito, the kids, verbo, are, e o advérbio, always. Ou seja, o advérbio ele vem após o verbo, o verb to be, no caso. Tradução dessa frase, as crianças estão sempre sonolentas. Vejamos agora como fica a posição dos advérbios quando se trata de frase com outros verbos diferentes do verbo to be. Exemplificando, Steve always goes to work by bus. Vejam que agora o verbo vem depois do advérbio e não antes, como nas frases anteriores com o verbo to be. Então, essa é a posição correta. Nós temos, então, sujeito, advérbio e, a seguir, o verbo. Steve sempre vai ao trabalho de ônibus. Mais um exemplo. My friends always go to work by bus. Mais uma vez, nós temos aí o verbo go, que vem após o advérbio. Meus amigos sempre vão ao trabalho de ônibus. Agora vejam esse último exemplo. Nós temos aí uma composição de palavras que nos dá o advérbio de frequência, every weekdays. Quando se trata de uma combinação como essa, não é uma palavrinha sozinha, virá no final da frase, sempre, ok? Então, nós temos primeiro o sujeito Steve, depois o verbo e ao final de tudo o advérbio, que é essa composição aí de duas palavras, every weekdays. Poderia ser um daquela lista que eu coloquei para vocês, every week, every Saturday, every day, etc.
E como tradução, nós temos Steve vai ao trabalho todos os dias úteis. Muito bem. Era isso que eu queria passar para vocês, para a aula de hoje. Anotem no caderno todas essas informações e enviem fotos lá na plataforma como tarefa cumprida, ok? Então, qualquer dúvida, comentem lá nos comentários para a gente sanar todas as dúvidas possíveis. Então, um ótimo estudo para vocês e até breve.